Aliás, Daniel, Donald Trump está com um problemaço lá que está mexendo diretamente na popularidade dele, que é o caso do Jeffrey Epstein, né? Eu só quero lembrar, Daniel, a gente falou sobre isso na semana Popularidade passada. com o núcleo O núcleo trampista, do o mais trampista. trampista. Exatamente. Exatamente. Então, isso aqui eu acho importante dar uma contextualizada, Daniel, porque o Trump, ele foi eleito mobilizando muito essa base que fala muito sobre teorias da conspiração, que sempre acha que há uma grande mentira. E essa base, ela foi muito capturada pelo caso do Jeffrey Epstein. O Jeffrey Epstein tem um caso cabeludíssimo. Da semana passada, Daniel, eu falei, eu não quero explicar o que é o caso do Jeffrey Epstein, se você tiver interesse, eu acho que vale a pena procurar e tudo, mas é um caso muito grave, assim, que fala sobre violência sexual, violência contra crianças, né, que fala sobre tráfico humano, enfim. Então, é realmente uma história muito grave, muito séria. E o Jeffrey Epstein, ele morreu na cadeia, ele foi preso e morreu. O relato que se tem é de que ele morreu por suicídio, né? Então que ele tirou a própria vida, mas há uma teoria da conspiração de que, na verdade, como ele mexeria com interesses muito grandes, ele teria amigos muito poderosos que estariam metidos nos esquemas todos dele, que ele poderia ter sido morto, e, portanto, Trump, ao longo da última campanha eleitoral, prometeu inúmeras vezes que, olha, quando eu for presidente, vocês vão ter acesso a tudo que há de documentos do Epstein, não vai ficar pedra sobre pedra, e aí o Trump ganha a eleição, assume a presidência, e o pessoal começa, agora beleza, agora vão vir aí os documentos do Jeffrey Epstein. E o tempo vai passando, e o Trump ele começa a mudar o discurso, Daniel. Ele começa a dizer que, olha, esse negócio aí de liberar os documentos do Jeffrey Epstein, isso é uma pressão que não faz sentido, vocês foram ludibriados pela imprensa democrata, pelos esquerdistas, e quem ficar me pedindo isso, eu vou considerar como meu ex-apoiador. Isso foi na semana passada. A coisa que mais chama atenção, no entanto, Daniel, é que o Trump ele teve uma relação muito próxima com o Jeffrey Epstein ao longo de cerca de 15 anos. Participaram juntas de festas suntuosas em Nova York, Mar-a-Lago, regadas a modelos, regadas a mulheres, muitas delas menores de idade, ao que se supõe. Há uma série de relatos, Daniel, de Trump, por exemplo, apalpando uma mulher na Trump Tower que teria sido levado para Trump Tower pelo Jeffrey Epstein, ou seja, dando uma indicação de que a relação dos dois já envolvia, né, um certo uso ali das mulheres como instrumento, né, um instrumento sexual. O Wall Street Journal, inclusive, essa semana agora, Daniel, relatou que o Trump deu para o Jeffrey Epstein um cartão de aniversário de 50 anos. Isso foi em 2003. Teria dado para o Jeffrey Epstein um cartão de aniversário de 50 anos. E nesse cartão você teria o desenho de uma silhueta de uma mulher nua e uma referência enigmática a um segredo partilhado pelos dois. O Trump negou ter escrito qualquer tipo de mensagem nesse sentido e, inclusive, entrou com um processo por difamação contra o jornal. Na sexta-feira, falei que foi na semana passada, o Trump processou o Wall Street Journal por sugerir que isso aconteceu. Os dois, de fato, romperam no ano de 2004, né? Então, segundo Trump, esse rompimento teria sido dado por condutas inadequadas em Mar-a-Lago por parte do Jeffrey Epstein, então que o Epstein teria feito alguma coisa em Mar-a-Lago que incomodou profundamente o Trump e eles romperam relações a partir daí. Mas o fato, Daniel, deles terem tido uma relação muito próxima, o fato do Trump não ter aberto ainda os documentos, o fato de você ter o Wall Street Journal falando ali que, olha, eu tô achando que essa relação era maior do que se poderia imaginar. Isso está mexendo muito com a popularidade do Trump em meio aos republicanos. Eu vou trazer alguns números que mostram isso. Uma coisa que aconteceu hoje, Daniel, e que se soma a isso tudo, é que o que se ficou sabendo é que no primeiro semestre desse ano, na primavera dos Estados Unidos, que é ali no meio do primeiro semestre, a procuradora-geral, a Pam Bondi, informou o Donald Trump de que o nome de Donald Trump apareceu nos documentos do Jeffrey Epstein. A gente sabe que os dois tinham uma relação próxima, que era possível que o nome dele tivesse aparecido. Não dá para saber em que grau que apareceu. Apareceu no sentido que incrimina Donald Trump, é apenas uma menção. Não dá para saber, mas tudo isso vem contribuindo muito para um clima de, tá parecendo, tá dando a impressão de que Donald Trump está tentando esconder alguma coisa. Isso fica materializado, Daniel, quando a gente vê que uma pesquisa da CBS YouGov mostra que 90% dos americanos
defendem que o DOJ, né, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, divulgue todos os documentos sobre o Jeffrey Epstein, 90%. Entre esses 90%, Daniel, nós temos 83% dos republicanos. Os republicanos estão dizendo, olha, o Trump ele tem que mostrar, isso é uma questão de lealdade. O Trump tem que divulgar esses dados. Esses documentos têm que ser abertos. Entre a base republicana, Daniel, 40% dos republicanos apenas aprovam a maneira pela qual Donald Trump vem lidando com o caso. Apenas 40%. 36% desaprovam. E os outros 24% ficam meio em cima do muro. Ou seja, Daniel, você tem 60% dos americanos que não aprovam, né? Ou ficam em cima do muro ou ativamente desaprovam. Isso aqui vem sendo dito, Daniel, como algo que realmente pode mexer muito com a popularidade do Trump, pode levar a uma queda na popularidade dele e visando as midterms do ano que vem, visando ser um presidente que tem posturas bastante fortes, pode mexer na economia. Sabe-se lá, Daniel, isso aqui pode ser um problemaço para a popularidade do Donald Trump. Eu acho que aqui do Brasil talvez a gente não tenha muita dimensão de como o caso Epstein se tornou um tema central no debate político americano nesse momento, Daniel. Tanguy, avançando para a próxima pauta, a Casa Branca anunciou um acordo comercial com o Japão. Esse acordo estabeleceu aí tarifas de 15% sobre os produtos japoneses importados pelos Estados Unidos, incluindo automóveis. Isso acabou sendo ali uma surpresa. O Japão também se comprometeu a investir 550 bilhões de dólares nos Estados Unidos, direcionados a setores como semicondutores, indústria em geral, energia, infraestrutura, defesa e agricultura. O Japão também assumiu o compromisso de comprar 100 aeronaves da Boeing, assumiu o compromisso de aumentar os seus gastos com defesa de 14 para 17 bilhões de dólares ao ano e se comprometeu em comprar 8 bilhões em produtos agrícolas e energéticos dos Estados Unidos. Além disso, foi estabelecido ali o compromisso de uma joint venture para a exportação de GNL do Alasca. Os mercados japoneses acabaram reagindo muito bem. Afinal, montadoras japonesas como a Toyota e a Honda tendem a ser bastante beneficiadas com esse acordo. É claro que 15% de tarifa não é pouco, mas é bem menos do que estava sendo projetado para o Japão. E fica muito evidente, Tanguy, algo que a gente tem dito bastante aqui no Petit Jornal. O Donald Trump vai recuar em relação às tarifas que são propostas em relação aos diferentes países, mas ele não recua para o patamar anterior. Ele não recua para o patamar inicial, ou seja, as tarifas serão mais altas do que eram antes do início das negociações. E isso acaba tendo ali múltiplas explicações, tem a questão arrecadatória, tem a questão também de reduzir o déficit comercial americano, tem a questão de tentar, de alguma forma, confrontar aqueles que ameaçam a hegemonia do dólar, a hegemonia da moeda americana, tem questões relacionadas à desglobalização, são múltiplos fatores. É claro que você pode criticar a maneira como o Trump tem feito isso, o altíssimo nível de incerteza que as negociações acabam impondo, incertezas que impactam os negócios das pessoas e das empresas ao redor do mundo, mas não dá para dizer que não existem motivações muito objetivas em relação ao que ele está fazendo. Aliás, no dia de hoje, o Trump afirmou na Truth Social, na sua rede social, que reduzirá tarifas apenas se os países abrirem seus mercados para os produtos americanos. Zero surpresa. É sobre isso. Sempre foi sobre isso. Né? No caso do Brasil em particular, nós temos um mercado bastante fechado para produtos americanos. Ah, puxa, mas nós temos déficit comercial em relação aos Estados Unidos. Ok, mas os americanos do Trump certamente querem ter superávites ainda maiores em relação ao Brasil, considerando e especialmente um país das dimensões que o Brasil tem e do potencial de consumo que o Brasil tem. E foi muito interessante observar essa questão do acordo com o Japão, que aqui pode ser wishful thinking, mas tem muita gente achando que essa é a base dos acordos principais, ou seja, o Trump está mirando ali em 15%, algo em torno de 15% com a União Europeia,
está mirando ali em torno de 15% com o Canadá, está mirando ali em torno de 15% com o México. São tarifas que geram arrecadação de imposto para o Trump, geram algum impacto inflacionário, mas não são proibitivas ao comércio. E, consequentemente, hoje já está havendo uma maior clareza em relação ao que o Trump efetivamente quer, ou que ele efetivamente almeja. Não sabemos se é exatamente isso. Sabemos, pelo contrário, que o Trump muitas vezes muda de opinião, que o Trump se cansa de determinados assuntos, que ele passa a ser focado em outros. Pode ser que daqui a uma semana ele esqueça do Brasil, assim como ele esqueceu da Groenlândia, assim como ele esqueceu do Panamá, ou não, pode ser que ele utilize realmente o Brasil como exemplo. É aquilo que a gente ouve de muita gente. O Trump, ele acaba sendo muito influenciado pela última pessoa que falou com ele, porque ele é muito volátil, muito volúvel, ele é impactado pelo que ele vê nas redes sociais, ele é impactado pelo que ele vê na Fox News, e por isso o nível de imprevisibilidade acaba sendo gigantesco.